Nesse momento, o pastor Valnei tem a palavra, vai trazer para nós a mensagem da palavra de Deus. Os problemas da pandemia, né? Temos que usar máscara, mas quem tem rinite e é alérgico à máscara, aí fica difícil, você acaba entrando num círculo vicioso, né? Ninguém chega perto de você porque você está fungando. Não se espantem, certo? Se estiver fungando aqui é por causa da rinite. Estamos estudando sobre aquilo que nos motiva, e o que nos motiva, diferentemente de outros contextos, de outras igrejas, é o Espírito Santo de Deus. Então, a nossa motivação, ela é sobrenatural, e é assim que nós devemos viver a vida cristã. Muitos crentes procuram um motivo para viver a vida cristã nesse mundo. Então, a igreja tem que ter certas características, tem que ter alguns aspectos, tem que suprir as minhas necessidades, eu tenho que me sentir feliz, e uma série de situações. Imagino que esses crentes que pensam assim na modernidade, quando sofrerem a perseguição contra o evangelho, qual o fundamento deles? Certamente não é o Espírito Santo de Deus. A tendência é eles fracassarem na fé. Mas quando nós estamos servindo ao Senhor, motivados pelo Espírito Santo de Deus, Deus também, terceira pessoa da Trindade, então nós temos uma força diferente, que não é nossa, mas é do Senhor. Temos estudado 1 Tessalonicenses 5,19, muito simples, não apagueis o Espírito. Acho que é o versículo mais simples para decorar da Bíblia. Não, tem um mais simples ainda, mas esse é muito simples. Não apagueis o Espírito. Nós vimos que o Espírito Santo, ele é, nessa ilustração, como um fogo que queima, um incêndio numa floresta. A ideia é essa. Há um incêndio na floresta. Eu sei que nos tempos de ecologia isso é meio ruim, mas na figura é bom, é o Espírito Santo queimando na nossa vida, e nós apagamos o Espírito. Como é que se pode apagar o Espírito? Como o Espírito Santo, ele é invisível, imaterial, né? Normalmente nós não temos uma figura clara para o Espírito, a não ser a pomba que desceu ali sobre o batismo no Senhor Jesus Cristo, é uma figura do Espírito, ou como vimos quarta passada, as línguas como que de fogo na cabeça dos crentes da primeira igreja ali de Jerusalém, que receberam o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era distante de nós, mas agia em nós, que eu digo o povo de Deus, Israel, na verdade. Hoje o Espírito Santo está bem mais presente em nós, dentro de nós, não tem como explicar isso, mas esse Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade, que é Deus, esteve na criação de tudo também, com o Pai, com o Filho, ele está em nós. E ele é o nosso grande motivador, é o consolador, o motivador é quem nos fortalece. E hoje nós vamos perceber um dos aspectos importantíssimos do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Quando você apaga esse Espírito da sua vida, você começa a pecar e acha normal, natural. E fica com raiva quando alguém chega para você lhe exortando do seu pecado. Por quê? Porque você já está dominado por aquele tipo de pecado. Mas, quando você cultiva o Espírito na sua vida, quando você busca ser cheio do Espírito, quando o irmão vem e te avisa, te aconselha, você recebe aquilo como algo positivo, porque o meu irmão está querendo o meu melhor, né, o bem para mim. Então, não apagueis o Espírito. Paulo mostra esta oposição entre o velho homem e o Espírito. Então, muitas vezes nós damos ouvidos ao velho homem, aquele homem antes de nos convertermos. Infelizmente, ele ainda está presente junto com o novo homem,
que é renovada em Cristo Jesus, né, no novo nascimento, na conversão. Lá em Efésios 4:20, o apóstolo Paulo nos fala disso, e como nós devemos escolher o Espírito. Efésios 4:20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Veja que o apóstolo está exortando os crentes de Éfeso, dizendo, não foi assim que vocês aprenderam, vivendo nesse tipo de pecado, não foi assim que foi ensinado. Por que vocês estão retrocedendo para o pecado? E ele diz, se é que de fato tendes ouvido, né, e nele fostes instruídos, se é que realmente vocês prestaram atenção, e até Paulo lança uma ponta de dúvida, se realmente esse povo aqui creu no Senhor Jesus Cristo. Verso 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojastes do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, no tempo passado, vivíamos no velho homem. O que é que o velho homem queria? Os desejos da carne, pecado, toda forma de pecado. No momento que nos convertemos, novo homem, esse novo homem, ele rejeita tudo que é do velho homem. Então, ele não vive numa vida de pecado. E o verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestistes do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Essa renovação do espírito do entendimento, é o Espírito Santo que nos dá o entendimento, o conhecimento necessário para sermos este novo homem em Cristo Jesus. Então, é muito simples a explicação da Escritura. Você não pode viver em pecado, você que creu no Senhor Jesus Cristo. Pecamos, mas não gostamos, e quem abre o nosso entendimento para isso é o Espírito Santo de Deus. Nós vamos observar que é Ele que nos convence do pecado. Olhe 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ali, Paulo está falando para Timóteo o que vai acontecer nos últimos tempos. E quem foi que instruiu o apóstolo Paulo? O Espírito Santo. Olha 1 Timóteo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente, ou seja, de modo claro, direto, afirma o quê? Nos últimos tempos, que é hoje, né? Nós estamos vivendo nos últimos tempos, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Nós vamos observar tudo isso, mas somente a expressão final aí do verso 2, cauterizada a própria consciência. O ser humano tem uma consciência. Essa consciência é a sua capacidade de reflexão, de entendimento, de autoconfrontação. Até aquele que não tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, ele tem um tipo de consciência corrompida e deturpada, sim, e essa consciência age, né, na vida dele, é resquício da imagem de Deus na vida do homem caído. Ele tem uma certa consciência, mas a consciência perdida e depravada, diferente da consciência do crente renovado, o homem crente, a mulher cristã, né, renovada em Cristo Jesus, que nasceram de novo. Mas aqui, Paulo está dizendo a Timóteo que alguns cristãos vão viver desta forma nos últimos tempos. Vão se dizer cristãos, se é que são, vão apostatar da fé, vão obedecer a ensinos de demônios, e eles têm uma característica, consciência cauterizada. A consciência desses ditos crentes, ela está seca, ela é improdutiva, ela é morta, é uma consciência morta, nula. Como pode uma consciência de um crente ser nula? Quando ele apaga o Espírito. Na verdade, quando o apóstolo diz não apagues o Espírito, o apóstolo está falando de uma perspectiva humana. Como assim? Eu não sei quem é crente e quem não é. Eu sei quem é crente porque testemunham da fé. Muitos testemunham da fé, em um certo sentido, e nem creram de fato. E aí? Bem, eu não sei, não tenho como julgar a salvação de ninguém, a fé de ninguém, mas uma coisa é certa.
O crente não pode apagar o Espírito. E o crente que apaga o Espírito, ele não tem a motivação, ele não tem a alegria da salvação. Quando as coisas não vão bem, ele já pula fora da igreja, né? A igreja passa por dificuldade. Eita, igreja pecadora, eu vou para uma igreja que presta, aí-se embora. Mas o crente que entende que a igreja é obra do Senhor Jesus, ele permanece, ele batalha, ele luta, tem perseguição, ele está firme, ele não abandona. Por quê? Porque humanamente o normal é deixar a dificuldade. Mas o crente que é transformado pelo poder de Deus, que o Espírito age na vida dele, ele permanece firme. Por quê? Porque nele está a divina semente. E ele não apagou esse Espírito da sua vida. É possível um ser humano apagar o Espírito? Sim, não ouvindo, fazendo com que a sua consciência fique infrutífera, cauterizada, seca, queimada. Ele já nem lê mais a Bíblia, ele ouve as mensagens, mas nem chega, nem entra, nem afeta, e aí ele se torna um religioso. Se é crente ou não, não sei, só sei que fica infrutífero. João, ele disse lá, Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 16, do verso 7 ao 11, essa missão do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai nos convencer do nosso pecado. Ele vai mostrar a nós que somos pecadores e que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Isso é santificação, é arrependimento de pecado, reconhecimento de pecado e, obviamente, imitar o Senhor Jesus Cristo. Olha então João 16, verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém o for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, o Consolador aqui, o outro Consolador é o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Então, o Espírito Santo já nos convenceu do nosso pecado para que nós crêssemos em Jesus. Essa obra o Espírito Santo já fez na nossa vida, nós que cremos em Jesus. E diz mais: da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. O Espírito Santo nos convenceu da justiça de Deus em Jesus Cristo, colocando os nossos pecados sobre Jesus. E ainda do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O juízo de Deus sobre Satanás, os anjos que o seguiram e a humanidade perdida que também seguiu as doutrinas do maligno, que é o sistema de pecado do mundo ao nosso redor. Percebe que é o Espírito Santo que opera isso em nós? Você acha que eu reconheceria meus pecados se não fosse o Espírito Santo? No dia da nossa conversão, quando nos arrependemos dos pecados e clamamos para Jesus nos salvar, e sentimos o peso do pecado caindo das nossas costas, aquilo ali foi obra do Espírito Santo. Nós nem sabíamos, mas o Espírito estava agindo em nós e abrindo a nossa consciência, nos dando uma nova natureza para que nós pudéssemos ter vida abundante com Deus. Ali, no dia da conversão, nós passamos a ter uma vida verdadeira com o Senhor, vida maravilhosa e abundante, e que podemos desfrutar dela até hoje e até a eternidade, e é ilimitado o conhecimento que nós podemos ter de Deus hoje aqui. Quanto mais você buscar Deus e quiser Deus, saiba que mais o Senhor vai abençoar e mais você vai conhecer do Senhor até chegar à eternidade. Apagar o Espírito é não ouvir os conselhos do Espírito Santo. Apagar o Espírito é dizer: Senhor, eu não quero saber, eu quero viver no meu pecado. Senhor, já li na Bíblia que é pecado. Senhor, já li na Bíblia que é pecado, mas eu gosto, eu quero, ninguém está vendo, aquele cantinho da minha vida ali é só para eu pecar. E eu vou continuar nisso. E nós fazemos isso muitas vezes. E achamos que Deus não sabe. É como criança mesmo, né? Que faz o erro ali na frente dos pais, achando que os pais não estão vendo. E os pais vendo tudo que a criança está fazendo de errado. Somos nós, crianças, tentando esconder o nosso erro e o nosso pecado do Senhor nosso Deus. E às vezes queremos calar este Espírito. O Espírito Santo é esta voz da consciência,
Uma consciência cauterizada não escuta. É o Espírito Santo que faz com que a palavra pregada ou lida, ela tenha efeito. É o Espírito Santo que move nos nossos corações, pega um crente, manda para uma obra missionária, ou manda para o serviço na igreja, ou manda para um discipulado, e usa, né, nós que somos peões na obra do Senhor, para servi-lo e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não apague o Espírito, não cauterize a sua consciência. Se o Espírito falar, e ele não vai falar audivelmente, mas você entende o que eu estou dizendo? Quando ele fala através da palavra na sua mente, ouça, arrependa-se do pecado e busque ao Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Só temos que te agradecer, Pai amado, porque o Senhor nos deu do teu Espírito falando aos nossos corações para nos convertermos. Não daquela conversão para a salvação, mas de uma conversão para a santificação. Nos ajude a não